Shalom, shalom a todos. Vamos iniciar mais o estudo de uma Paraxá Veia-Kel. Antes de iniciar o estudo da Paraxá, vamos fazer uma breve oração para que o Criador possa abrir o nosso entendimento. Baruch atah Yah Eloheinu melech haolam. Bendito és tu, Yah, nosso Elohim, Rei de todo mundo. Abre o entendimento, Yah, coloca as palavras corretas e justas, Yah, que as palavras, Yah, que sejam proferidas nesse estudo seja para exaltar, para te dar louvor, para te dar halel, para exaltar e engrandecer a ti, o único dia que ser louvado, adorado, exaltado e agradecido, Yahweh, para refletir a tua luz, Yahweh, para o teu reino, a tua obra, a tua justiça, Yahweh, para o teu serviço, ao teu dispor, Yahweh, consagro, digo tudo a ti, setove os teus olhos, agradar os teus ouvidos, sabes? Ouve mais orações sem senso, aceita mais sua fé, no nome de Yahshua Mashiach. Amém. Dando início a Paraxá, primeira aliá, Shemot 35:1 a 35:29. Primeiramente, a palavra Veiakel e reuniu, de carral, uma raiz primitiva convocar, reunir, juntar, denota o ato intencional de reunir, congregar ou convocar um grupo. A ação pode ser iniciada por Yud Rei Vav Rei, por um líder humano reconhecido ou pelo próprio povo. O verbo nunca sugere uma multidão causal, mas sim uma convocação proposital, seja para adoração, aconselhamento, guerra ou deliberação judicial. E Shemot 35, do 1 ao 3. Então Moshe convocou Veiakel, Aleph Tav, toda a congregação dos filhos de Israel, e disse-lhes: Estas são as palavras Devarim, que o de Rei Vav Rei ordenou de salvar uma raiz primitiva, intensivamente construir, ordenar, nomear, enviar um mensageiro, expressa o ato de emitir uma direção vinculativa, invariavelmente transmitindo instrução autoritária e uma expectativa de obediência que se cumprisse, Aleph Tav, que a ordem, o padrão, o modelo, o exemplo de serviência, de entrega, de arravá, de humildade e acolhimento é Yahushua, o Aleph Tav, o primeiro e último. É também o Hadere, o mediador, o intercessor, o mensageiro, o ungido, o Mashiach. Então, falando aqui justamente da reunificação, reconciliação, da obra completa e sacrifício perfeito de Yahushua HaMashiach. 7 dias se trabalhará, mas o sétimo dia vos será Kadosh, separado, consagrado a Yud Rei Vav Rei, o Shabat do repouso a Yud Rei Vav Rei. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho, Belaká, abrange toda a esfera de atividade humana intencional, trabalho, artesanato, serviço, negócios, ocupação, morrerá. Shabat Shabaton. Shabat, descanso do sétimo dia, instituído por Yud Rei Vav Rei, cessação do trabalho, santificação, sinal da aliança e adoração alegre. Shabaton denota uma cessação do trabalho ordinário ordenado por Yud Rei Vav Rei. Ele intensifica a ideia de Shabat ao enfatizar o caráter repousante e festivo de certos dias e épocas. Cada ocorrência vincula Israel a um ritmo de trabalho e descanso que reflete o próprio padrão de Yud Rei Vav Rei na criação e seu propósito, redentores para o seu povo, da aliança. E esse padrão, esse caráter, esse propósito redentor de Yahweh é refletido e expressado em Yahushua, como é dito em Hebreus 4:9, né, do Shabat, que resta um descanso shabático, prefigurando as bodas do Cordeiro. O descansar em Yahweh, reconhecer que dependemos de Yud Rei Vav Rei, que Yud Rei Vav Rei é tudo que precisamos, de lembrar do encontro da ceia com Yahushua. Não acendereis, descreve o ato de fazer algo queimar até ser consumido, seja literal ou figurativamente. Fogo, este, designa literalmente chama, calor ou material em combustão, é usado figurativamente para paixão, raiva, julgamento, purificação e presença divina. Em nenhuma das vossas moradas, mochave, denota um lugar fixo, assento, habitação, residência ou assembleia. Pode descrever uma única família, um assentamento tribal, o local de encontro dos anciãos ou o assento figurativo que molda a identidade moral e espiritual no dia do Shabat. Quem iria e muitos, né, falam de que do fogo, né,
se pode acender fogo ou no Shabat ou não. E considerando que, né, que Moshav é a habitação, é a residência, é inclusive o local de encontro da congregação, residência ou assembleia, assentamento tribal, e quem iria fazer, mas pegando no aspecto mais individual, então, assim, quem iria acender uma fogueira, porque tem gente que argumenta hoje, né, que se pode acender fogo, porque antigamente dava trabalho, tinha que fazer um esforço muito grande, mas, independente disso, quem iria fazer uma fogueira enorme, com a chama enorme dentro de uma casa? A pessoa no máximo ia ter ali ainda mais que naquela altura as habitações eram feitas de tenda, e essas tendas eram feitas de tecido ou de pele, então a pessoa no máximo ali ia ter uma vela, uma lamparina, não iria fazer uma fogueira numa tenda de pele ou de animais. E a questão também é interessante destacar o que está em Levítico 6, nos versículos 12 e 13, que iremos ler agora. Mantenha-se aceso o fogo do altar, não deve ser apagado toda manhã. O sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Ou seja, o fogo tinha que se manter aceso, não era para ser apagado, mas o que é interessante aqui, né? Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha. Então, se o trabalho era o de ter que colocar lenha, ter que apanhar lenha, mas aqui está dito, né? Que toda manhã, inclusive no Shabat, o sacerdote tinha que acrescentar lenha ao fogo para não se apagar. Então, essa história de que não se pode acender, já se pode acender fogo por conta que não é mais trabalhoso como antes, cai por terra diante desses argumentos. É, e o foco aqui, né? O altar é Yahushua, Yahweh é um fogo consumidor. Então, assim, é também no aspecto espiritual, de estarmos focados em Yud Rei Vav Rei, em consagrar aquele dia para Ele, em estar focado, alicerçado nele e na sua Yahushua. E continuando, né? Shemot 35, 4 ao 29, fala das ofertas voluntárias instituídas por Yud Rei Vav Rei, ouro, prata e cobre, a purificação e separação em Yahushua, o azul, que Yahushua é do alto, é das águas lavadas, a púrpura falando da nobreza e realeza de Yud Rei Vav Rei, Yahushua, e aí a derra de Yud Rei Vav Rei, Yahushua, o rei dos reis, o rei das nações, carmesim, o dano de Yahushua no madeiro, só a expiação em Yahushua, o linho fino, a purificação em Yahushua, os pelos de cabra, que Yahushua, e a cobertura, a vestimenta instituída por Yud Rei Vav Rei, reiterando para a obra completa do sacrifício perfeito de Yahushua, as peles de carneiro, como vimos, né, a cobertura, a vestimenta em Yahushua, tintas de vermelho, reitera para o dano expiatório de Yahushua, peles de texugo, madeiras de acácia, a durabilidade, a vida perpétua e abundante em Yahushua, o azeite para a luminária, especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático, as orações, Yahushua, o único mediador intercessor, a luminária, Yahushua, a luz do Olã, o azeite da unção, Yahushua, o mediador intercessor, o ungido, o Machia, levantado por Yud Rei Vav Rei, pedras de ônix e pedras de engaste para o efode e para o peitoral Yahushua, o único e verdadeiro correagado ao Leolam Ved, como está lá no Salmo 110:4, Hebreus 5, 6 a 10 e no 7, do 1 ao 17, tabernáculos e seus utensílios, Yahushua, o verdadeiro tabernáculo, como está lá em João 1,14, quando é dito, né, que Yahushua é a Torá viva que tabernaculou entre nós, e também quando Yahushua fala, né, de reerguer o templo em 3 dias, falando da sua ressurreição, o pão das faces, né, o Lehi, Rapanaim, a Errad de Yahushua, o pão vivo sem fermento que desceu das águas lavadas,
a manifestação e emanação de Yud Rei Vav Rei, o altar, cortinas, estacas, cordas e vestes, ser vestido e revestido de Yahushua, o sacrifício perfeito de Yahushua, as ofertas de Yahushua, o modelo de entrega, uma humildade, serviência, raval, hospitalidade. Nós, como pecadores, precisamos do relacionamento diário com o de Rei Vav Rei, buscar diariamente Yahushua, a presença de Yah, a conexão, identidade e intimidade com ele. E o de Rei Vav Rei, o Adon, o soberano marido. Através de Yahushua, sabemos como agradar e fazer a vontade de Yud Rei Vav Rei. Ofertas voluntárias. Nedabá reúne todas as referências do Antigo Testamento, onde ofertas, sacrifícios ou mesmo serviço pessoal são oferecidos a Yud Rei Vav Rei livremente, sem coerção externa ou exigência legal. A palavra destaca consistentemente uma resposta espontânea e alegre ao favor imerecido de Yud Rei Vav Rei, que Yahushua voluntariamente, né, como servo sofredor, como sacrifício perfeito, se entregou como modelo, né, de entrega, de arravá, de humildade, de serviência. Então, voluntariamente dá testemunho de Yahushua, o Derek instituído por Yahweh, a luz do Olam, e que só há reconciliação e reunificação em Yahushua. Chegamos à segunda aliá, temos 35:30 ao 37:16. Shemot 35:30 ao 35. Bet-Salel, tribo de Arudá, provavelmente de Tzel e El, com prefixo preposicional na sombra, ou seja, proteção de Elohim. Bet-Sael, nome de dois israelitas, Bezalel, sombra, proteção de Yahushua. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos Yahudins, como está lá em João 4:22. Yahushua era um Yahudim, e é essa proteção, essa segurança que Yud Rei Vav Rei nos dá e instituiu. Oholiav, de Ohel e Abi, tenda de pai, tribo de Dan, né? E Dan em hebraico é juiz. Yahudá e Dan, né? As duas casas de justiça são convocadas a dar testemunho de Yahushua, reconciliação, reunificação, vida, cura, libertação, separação, inspiração, só em Yahushua. E fala também na Urua de Elohim, que estava sobre eles, e aí se destaca o que está em Isaías 61, né? Que é o que também Yahushua lê, né? Lá do livro de Isaías. Urua Yud Rei Vav Rei está sobre mim, porque Yud Rei Vav Rei me ungiu para pregar boas novas aos mansos, ouviu-me para restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos pobres, a pregar o ano aceitável de Yud Rei Vav Rei, o dia da vingança do nosso Elohim, a consolar todos os tristes. Então, falando que Urua, né, também lá em, quando fala, né, da armadura, né, Urua, que é a palavra, e a palavra é Yahushua, sabedoria, Rohimá, é a qualidade abrangente e centrada em Yud Rei Vav Rei, na mente e na vida, que discerne o que é verdadeiramente correto e age de acordo, ou seja, para a gente, a justiça de Yud Rei Vav Rei, o mishpat de Yud Rei Vav Rei é Yahushua. Então, para a gente saber o que é o correto e agir de acordo com o correto no Derek, que é Yahushua, instituído por Yud Rei Vav Rei, temos que buscar, né, esse relacionamento com Yud Rei Vav Rei e o mediador, intercessor, o elo, instituído por Yud Rei Vav Rei, é Yahushua. Compreensão, Binah, denota uma percepção aguçada que penetra além dos dados superficiais, alcançando os princípios que regem a realidade, ao contrário da mera acumulação de fatos. Ela extrai conclusões corretas a partir de observações precisas e, portanto, impulsiona a tomada de decisões sábias, o trabalho artesanal habilidoso, a boa governança e a adoração reverente, ou seja, de buscar a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do alto, que é Yahushua, como está lá em Provérbios 8. Conhecimento da arte, compreensão experiencial e baseada na aliança da verdade, que une informação correta com lealdade relacional, abrange o entendimento perfeito de Yud Rei Vav Rei, a percepção de que ele concede ao seu povo e o discernimento prático que guia a vida diária. Então, de saber discernir, né, de saber compreender, de
A partir do momento que vamos criando, que Yod Rei Vav Rei vai se revelando, vai se mostrando, vai nos conduzindo a essa identidade, intimidade com Ele, vamos sendo, Ele vai aperfeiçoando essa lealdade, esse ahavá, e com isso também a obediência, invenções Hashab ou Mahashab, denota a atividade mental que se move da reflexão interior para o propósito exterior, pensamentos, planos, intenções, esquemas, projetos artísticos ou artifícios, ou seja, de que ao construir, né, esse relacionamento com Yud Rei Vav Rei, ao aperfeiçoar, né, a Yud Rei Vav Rei, ao aperfeiçoar esse Ahavá, essa lealdade, essa, essa fidelidade, ele também vai nos conduzindo para o propósito que ele designou, ele vai nos capacitando para o propósito que ele estabeleceu para cada um de nós. E continuando na Shemot 36, 1 ao 2, Yud Rei Vav Rei que dá sabedoria e inteligência que capacita para o que ele ordenou. É também Yud Rei Vav Rei que coloca o querer e o agir, como está lá em Filipenses 2, 13. Shemot 36, 3, 4. Eles receberam das mãos de Moshe as ofertas que os israelitas tinham trazido para começar a fazer o necessário para o culto do santuário. Entretanto, todas as manhãs, os israelitas continuavam a trazer mais ofertas voluntárias. As ofertas eram trazidas pela manhã. O dia de trabalho começa pela manhã. Então, assim, obviamente que trabalhava de manhã, encerrava o trabalho, quando o Itro faz lá, né, dá o conselho para Moshe, ele trabalhava, começava pela manhã e até a tarde, a noite era para dormir e recomeçava na manhã, ou seja, o dia começa pela manhã, termina, a parte clara termina na tarde, mas tem a parte escura que é a noite e recomeça na manhã seguinte, manhã, a ressurreição de Yahushua. As ofertas voluntárias voluntariamente de todo o coração fosse entendimento, buscai o de rei, Vav Rei, servir a ele, dar testemunho de Yahushua, o exemplo de entrega, Ravá, humildade, serviência. Shemot 36, 4 a 7. Trazer mais do que é preciso. Querer que o de rei, Vav Rei, habite no nosso meio. Devolver e consagrar tudo a eu de rei, Vav Rei, o dono criador de tudo. Reconhecer que dependemos única e exclusivamente de eu de rei, Vav Rei, e que ele é tudo que precisamos, e ela nos convoca a servi-lo, a sermos imitadores de Yahushua. E continuando, Shemot 36, do 8 ao 37, construção do santuário tabernáculo, representa Yahushua, a reconciliação e a unificação só Yahushua. Shemot 36, 18 Aleph Tav, Ohel Erhad. 36, 31, Mishkan Erhad. O 8, fala no versículo 8, né, falando das cortinas. O 1, Erhad em Yahushua. O 10, Efraim, as 10 tribos do norte. Yud, a primeira letra do tetragrama e a 10ª letra do alfabeto hebraico, também a menor letra do alfabeto, a entrega, serviço e humildade de Yahushua, e também representa a mão ágil de Yahweh em Yahushua. Yahweh levantou Yahushua para reconciliar e reunificar Israel. A entrega, sacrifício e obra perfeita de Yahushua. Nós falando da cortina, né? Yeriá, cortina, cobertura, Shemot 36, 19, cobertura, vestimento, Yahushua. O comprimento, né? 28 de comprimento, o 2 das duas casas, mais 8 do Olam Rabá. A obra completa em Yahushua, o 8 mais 2 dá 10, e o 10, né, como vimos, falando das 10 tribos, da Errad, da 10ª letra do alfabeto hebraico, e a primeira letra do tetragrama, falando justamente do agir, da humildade, da entrega de Yahushua. Também uma questão interessante no número 8 é o tetragrama, né? Mão Yud, Rei, o tetragrama, né, tipo, que é Yud, Rei, Vav, Rei. E aí a mão, o Rei, o ex, prego Vav, e ex, o contemple, Rei. 10 mais 5 mais 6 mais 5 dá 26, que 6 mais 2, 8, referindo. E aí contemple a mão pregada. As duas casas contemplando a mão pregada, contemplando aqueles que transpassaram, né? Contemplando. Então, no nome de Yod Rei Vav Rei está também a obra, o sacrifício de Yahushua.
4, largura, os 4 cantos da terra, e o ano da primeira vinda de Yahushua. 10 Aleph Tav cortinas, 12 é semelhante ao 10, só que com 50 múltiplos de 5, 5 vezes 10, também chamou de 36, 13, 17, 18, 5 de um lado e 5 do outro, Yahushua Torá viva que cobre, reconcilia e reunifica Israel. 5 Torá, Yahushua Torá viva, o Derek, que é o mesmo para Efraim e Arrodá. Yahuwah não faz distinção. Ezequiel 37, Romanos 11, a mão raiz que sustenta nutre. Une Efraim, Arrodá e Yahushua. E aí também Shemote 36, 11 e o 31, 32. 14 as 11 cortinas, 1 mais 1 é igual a 2. As duas casas unidas, cobertas, vestidas de Yahushua, data chama de Yahushua. 1, a Errad em Yahushua. 15, 30. Errad, cumprimento. 3, a morte e ressurreição de Yahushua. Errad em Yahushua. 4, já falamos, né? Os 4 cantos da terra, o ano da primeira vinda de Yahushua. 11 também já falamos, a questão das duas casas, e 1 da Errad. 16, uniu Aleph Tav, 5 cortinas por si só, e 6 cortinas por si só, 5 a Torá, e os 6 os 6.000 anos. Por 6.000 anos, as duas casas têm de dar testemunho de Yahushua, a Torá vivo, Derek, o modelo, padrão, alvo, instrução estabelecido por Yud Rei Vaviei, que reúne, congrega, reconcilia Israel. 20 Aleph Tav, tábuas para que o tabernáculo mexicano de madeira de acácia em pé. 26 Aleph Tav, tábuas, Keresh para o tabernáculo. 20 tábuas. Yahushua levantado e exaltado no madeiro. Tábuas, Keresh, de uma raiz não tida significa separar. Uma laje ou prancha, por implicação, converge um navio. Banco, tábua, separação, alicerce, que une e purifica Israel. Só Yahushua. 21, 10 côvados, comprimento. Um côvado de meia largura. Só Yahushua pode fazer os irmãos habitarem em harmonia. Só a reconciliação, congregação em Yahushua. 22, 2 Yud, mãos. Cortinas, Keresh, Errad. Só Yahushua pode fazer os irmãos habitarem em harmonia. Só a reconciliação, reunificação, congregação, cobertura, expiação em Yahushua. Como também o 23, né? Aleph Tab, Tabas, Keresh para o tabernáculo. As 20 tábuas, o 20, né? O 2, sempre falando das duas casas, das duas testemunhas. 40 tomadas para as 20 tábuas, 2 tomadas sob cortina errade, unidos 2 a 2, só a reconciliação e a unificação em Yahushua. E também chamou 26, 26, 25, 20 tábuas ao norte, 27 ao oeste, 6 tábuas, 28, 2 tábuas para os cantos do tabernáculo. Essas tábuas eram unidas por baixo. E aí eu por baixo, né? Raiar uma raiz primitiva, existir, isto é, se tornasse, acontecer, que é o que Yahweh fala sobre o nome, né? Eié, raiar, eié, ajuntados por cima por meio de uma argola rádia. Assim se fez com ambas as tábuas das esquinas, a soberania de Yahweh, que tudo acontece pelo propósito estabelecido por Yud Rei Vaviei, a rádio de Yahweh é a nossa rádio, com ele em Yahushua, que é Yahweh, que é só em Yahushua que há essa união, essa reconciliação. Havia, portanto, 8 tábuas com os seus correspondentes 16 supostos, 2 debaixo de cada tábua, 8 Olam Rabá, obra completa em Yahushua, a referência também ao tetragrama, como já vimos, como já vimos, a Errad em Yahushua, 6, os 6.000 anos, o 6 mais 1, 7, a plenitude completa de Yahushua, Olam Rabá, quando as duas casas levaram o nome, identidade, autoridade, intimidade, plenitude, caráter de Yahweh em Yahushua, que o Olam Rabá só acontece quando as duas casas levarem o nome, a identidade, intimidade, autoridade, plenitude, caráter de Yahweh em Yahushua. Atravessa Beriá, designa barra, parafuso ou travessa que fixa, prende ou une elementos estruturais. A mão pregada, perfurada que une e reconcilia, apazigua, alicerce Yahushua no meio das extremidades. Kadse, Yahushua Hader, a instrução, o alvo constituído por Yahweh, a outro das tábuas. Ou seja, sempre falando desse, já que essa paraxá fala muito de reunificação, de congregação, então de Yahushua sempre unindo, congregando Israel. 34. Revestiram de ouro todas as tábuas e fizeram
Para elas, argolas de ouro, por onde deviam passar as Aleftav, travessas revestidas de ouro, purificação, reconciliação em Yahushua só, ser vestido e revestido de Yahushua. 35. Depois fizeram a Aleftav, o véu, com telas de púrpura, escarlate, carmesim e de linho retorcido, com querubins bordados artisticamente. Suspenderam então o véu em 4 colunas de acácia revestidas de ouro, com ganchos de ouro montados sobre 4 pedestais de prata. Aleftav véu. Marcos 15:38 e Lucas 23:45. O véu rasgado após a morte de Yahushua, o sacrifício perfeito de Yahushua no madeiro, o exílio das duas casas, a obra completa de Yahushua para a reunificação e reconciliação de Israel. Vê 2 Coríntios 3, do 13 ao 35. E vamos ler o que aqui se diz. Não somos como Moshe, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Yahushua que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Então, falando, né, que só que aí o de Rei Vaver que revela Yahushua. Então, ele revela quem ele quer, que Yahushua é o que remove o véu, no sentido de que traz de volta para o relacionamento com Yud Rei Vav Rei. Suspendeu o véu em 4 pilares, colunas. Yahushua exaltado, levantado no madeiro, e a todo povo, tribo, língua e nação, aos 4 cantos da terra, refletir Yahushua, a luz, Olá, a marca, sinal, bandeira, vida, caminho, que é Yahushua. Yahushua nos reúne para darmos testemunho de Yahushua, levar a obra completa, sacrifício perfeito em Yahushua. 37 e 38. Para a entrada da tenda fizeram uma cortina, massacre. Uma cobertura, isto é, véu, cobertura, cortina, algo pendurado, designa uma tela ou cortina tecida que serve como cobertura protetora ornamental, ser vestido e revestido de Yahushua, do sangue expiatório do Mashiach, no madeiro de tecido de azul, púrpura, carmesim, linho fino torcido, artisticamente bordado. A porta entrada de Yahushua é Yahweh que revela Yahushua, como já vimos, só uma porta caminho, que é Yahushua, como está lá em João 10, 1 ao 2 e do 7 ao 10. Para essa cortina fizeram 5 colunas com ganchos e com as suas 5 bases de cobre revestiram de ouro a parte superior das colunas e argolas. 5 colunas, 5 bases, os 5 da Torá, que é Yahushua, a Torá, vivo, o alicerce, a base, o fundamento, o caminho, alvo, instrução, padrão, modelo, levantado por Yud Rei Vav Rei, que é Yahushua, Shemot 35:15. Fez também Bezalel Leftav, arcas de madeira de acácia, seu comprimento era de 2 côvados e meio, e sua largura de 1 côvado e meio, e sua altura de 1 côvado e meio. 2 côvados e meio comprimento, 1 côvado e meio largura e altura. 2 as duas casas, 1 é Had em Yahushua, meio. Hatsi denota consistentemente uma porção incompleta, porém significativa, metade, meio, ou no meio ao descrever a divisão, proporção, ou centralidade. As escrituras empregam a palavra em diversos contextos para destacar a ordem da aliança, o simbolismo redentor e a modomia prática só é a reconciliação, identidade, intimidade, relacionamento com Yahweh, redenção em Yahushua, e cobriu-as de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. A coroa Yahushua, o rei dos reis, o rei das nações, o ouro puro, a purificação em Yahushua, ser vestido e revestido de Yahushua, e fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas, os 4 cantos da terra, os 4 cantos da terra, o ano 4.000, a primeira vinda de Yahushua, os 2 as duas casas, e Yahushua veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, como está lá em Mateus 10, 6 e 15, 24, e fez varais de madeira de acácia e as cobriu com ouro puro, como já vimos, a purificação de Yahushua, ser vestido e revestido de Yahushua, e meteu a Leftav, varais, pelas argolas aos lados da arca, para suportar a Leftav e a arca, a libertação de Yahushua. Yahushua diz, né, que o seu fardo é leve, e ser conduzido por Yahushua, o Tov Roe, que só há reconciliação, vida, expiação, intimidade e relacionamento com Yahweh em Yahushua. Shemot 37, do 6 ao 9. Fez também de ouro puro o assento da misericórdia,
Caporete é o ponto de encontro divinamente designado entre Yud-Rei Vav-Reis e o povo da aliança, onde a expiação é aplicada e a revelação é dada. O ponto de encontro é a presença de Yud-Rei Vav-Rei, o favor imerecido de Yud-Rei Vav-Rei em Yahushua. O seu comprimento era de 2,5 côvados e a sua largura de 1,5 côvado. 2,5 côvados é o comprimento, 1,5 côvado é a largura, o meio, como vimos, denota consistentemente, né? Essa porção incompleta, meio, metade. Ao descrever a divisão, proporcionam centralidade às escrituras e empregam a palavra em diversos contextos para deixar a ordem da aliança e simboliza o Redentor e a mordomia prática, reiterando, né, para essa reconciliação, essa identidade, intimidade, relacionamento com Yahweh em Yahushua. Fez também 2 querubim de ouro, de obra batida as fez as duas extremidades do propiciatório, os 2 querubins às duas casas, um querubim a uma extremidade desta banda e o outro querubim à outra extremidade da outra banda. No mesmo propiciatório fez sair Aleph Tav, querubins, as duas extremidades deles, 2 querubins em cada extremidade, divisão das duas casas. Os 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul, e os querubins estendiam as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório, e os seus rostos estavam de frente um do outro, e os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. O querube cobriu a da misericórdia, proteger, cuidar, guardar Yahushua, Derek, Catará Viva, Abrit, o testemunho, rostos de frente um do outro. Os irmãos habitariam a harmonia de buscar a reconciliação e a unificação. Os rostos dos querubins virados para o da misericórdia, olhar para Yahushua, voltar para as veredas antigas, pro Haderi, o único Haderi instituído por o de Rei, Vavi Rei, em Yahushua, Torá viva, reiterando que só há reconciliação, união, restauração em Yahushua. É Yahweh é, em Yahushua que espalha e que une. Chamou 37, do 10 ao 16, fez também Aleph Tav, mesa de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1,5 côvado. Os 2 côvados, com o 2 sempre representando 2 casas, um côvado é Errad em Yahushua, a reconciliação em Yahushua, 1,5 côvado. Também falando da Errad em Yahushua, o meio já vimos, né, que falando da redenção, que só há redenção, reunificação em Yahushua, que as duas casas são incompletas se elas não forem unidas, se elas não tiverem vestidas de Yahushua, e cobri-as de ouro e fez uma coroa ao redor. A coroa realeza nobreza de Yahushua, o rei dos reis, o rei das nações, o ouro pura, purificação em Yahushua. Fez também uma moldura, misguerete, borda de 1 palmo de largura que circundava a mesa do Ler Rapanai, a Errad união em Yahushua, da largura de 1 mão ao redor, e fez uma coroa de ouro ao redor da sua moldura. A questão da coroa, do ouro, já vimos, né? Você vestido e revestido de Yahushua. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro e pôs Aleph Tav argolas nos 4 cantos, que estavam aos seus 4 pés, ou 4, né? Como já vimos, os 4 cantos da terra, o ano da primeira vinda de Yahushua, o ano 4000, a reconciliação, união, cobertura, vestimento em Yahushua. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais para suportar Aleph Tav, mesa, a libertação em Yahushua, que Yahushua nos dá vida, vida abundante. Fez também Aleph Tav varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro para suportar Aleph Tav a mesa. O 14 e o 15, né? Dá testemunho de Yahushua. Yahushua, a obra completa, sacrifício perfeito, a vida, a libertação, a união em Yahushua. E fez Aleph Tav vasos que haviam de estar sobre a mesa, Aleph Tav seus pratos e suas colheres, e as suas escudelas e as suas cobertas com que serviam de cobrir de ouro puro. É Yahweh através de Yahushua que escolhe, separa, purifica, pacifica, transforma, veste e reveste Yahushua. E também que somos ferramentas, instrumentos de Yud Rei Vav Rei. Também, continuando, chamou 33, 1 ao 3, disse mais Yud Rei Vav Rei a Moshe, vai, Halak, abrange desde os simples movimentos físicos até a ideia abrangente de direção de vida de uma pessoa ensinar o Hadari que se deve andar. O único caminho, o único Hadari é Yahushua. Então, ensinar Yahushua. Sobe daqui, tu e o povo que fizer sair da terra do Egito, a terra que eu jurei a Abraão, Isaac e Jacob, dizendo, a tua descendência darei, e enviarei
Então, dando continuidade, chegamos à terceira aliá, e a terceira aliá, que trata de Shemoshi do 37:16 ao 37:29, 37, 17 ao 29 fez também a Leftav Menorá de ouro, puro de obra batida fez a Leftav Menorá, o seu pé e as suas canas, os seus copos, as suas maçãs e as suas flores da mesma peça, Menorá candelabro de ouro de 7 braços, confiado a Israel para o uso do tabernáculo e posteriormente do templo, e arrochou a luz do Olã, da mesma peça, união, reconciliação e arrochou, que Yahushua é o mesmo para Efraim, para Rodá é o que nutre, que sustenta, que protege, que acolhe, que capacita, aperfeiçoa, que segura, é, o, é a viga, né, o alicerce que sustenta as duas casas. 6 canas saíam dos seus lados, 3 canas do castelo de um lado e 3 canas do castelo de outro lado. Centro que conecta os demais braços de Yahushua, união, reconciliação em Yahushua. Só Yahushua pode reunir, congregar Israel 6 ou 6.000 anos, ou 3, a morte e a ressurreição de Yahushua. Numa cana estavam 3 copos, a modo de amenas, uma maçã e uma flor, e na outra cana 3 copos, a modo de amêndoa, uma romã e uma flor, assim para as 6 canas que saíam do castelo 6 ou 6.000 anos, ou 3, morte e a ressurreição em Yahushua. Durante os 6.000 anos, dá testemunho de Yahushua, vida, libertação, congregação, reconciliação, união em Yahushua. Mas no mesmo castelo havia 4 copos, a modo de amêndoa, com as suas romãs e com as suas flores. 4 cantos da terra, os 4 cantos da terra, o ano 4.000, a primeira vinda de Yahushua, a obra completa, sacrifício perfeito de Yahushua. E era um botão debaixo de 2 canas do mesmo, e outro botão debaixo de 2 canas do mesmo, e mais um botão debaixo das 2 canas do mesmo, assim se fez as 6 cantos que saíam dele, os dois, né, as 2 casas, botão, captor, circundado, descreve características ornamentais do candelabro de ouro, em amós e sofonias, denota as extremidades superiores das colunas. Os contextos variam de santidade do tabernáculo e as advertências sobre o juízo divino, de modo que o termo se denota uma ponte entre adoração e profecia, elo das águas elevadas que nos une, que nos traz para o relacionamento e identidade intimidade com Yahweh, Yahushua. Os cálices e os braços formam uma só peça, com o candelabro toda de ouro trabalhada a martelo, uma só peça, errada em Yahushua. A Torá, o Derek, instrução, padrão estabelecido por Yahweh, é o mesmo para Efraim e Arruda só, Yahushua o único congrega as duas casas. Fez também a Leftav de ouro puro, 7 lâmpadas. O 7 a completou de plenitude em Yahushua, a luz do Olã. Então, de refletir essa luz que é Yahushua, na execução do candelabro e de todos os seus acessórios, utilizou um talento de ouro puro, um talento errado em Yahushua, o ouro puro, a purificação em Yahushua. Shemot 35, 37 do 25 ao 29. Bezalel fez a Leftav, altar de incenso com madeira de acácia, era quadrado, um côvado de cada lado, quadrado e 2 côvados de altura. Os cantos salientes do altar formavam com ele uma só peça, a Leftav, altar de incenso, e Yahushua, o único mediador intercessor, levantado por Yud Rei Vav Rei. Apocalipse 5:8, o 8 do 3 e 4 e 1 Timóteo 2:5. Revestiu de ouro puro a Leftav, parte superior do altar, todos os lados e os cantos. Colocou-lhe em volta uma guarnição de ouro. Ouro puro, purificação, separação. Yahushua, Leftav superior. Yahushua, o único sem pecado, o pão vivo que desceu das águas lavadas. Que Yahushua é do alto, como ele diz, ser vestido e revestido de Yahushua. Pois argolas de ouro por cima da guarnição, 2 de cada lado, para por elas passarem 2 varais, destinados a transportá-lo, 2 casas, as 2 casas da testemunho de Yahushua leva a vida, reconciliação, congregação, união em Yahushua, ser conduzido por Yud Rei Vav Rei em Yahushua. Os varais Aleftav foram feitos de acácia e revestidos de ouro. Varais, Bade, transmitido consistentemente a ideia de ser separado, seja como barreira física que mantém as coisas separadas, seja como uma forma adverbial nominal que significa sozinho, ao lado, à parte. Yahweh tem chamado e separado seu povo para o servir e o adorar, para cumprir o propósito por ele designado. Bezalel fez também a Leftav, ouro santo de congregação, e o incenso de perfume puro,
como fazem os perfumistas, ó. Óleo santo da congregação, separação, purificação em Yahushua, que nos declara limpos e que nos purifica. Cordeiro da peste que faz expiação, incenso de perfume puro, Yahushua, obra completa, sacrifício perfeito, aroma suave, deleitoso para Yahuwah. A verdadeira oferta contínua que devemos levar a Yahuwah é Yahushua seguir o exemplo de entrega, Ahavá, humildade, serviência, acolhimento que é Yahushua. Chegamos à quarta aliá, chamou de 38:1 ao 38:20. Construção do altar dos holocaustos, chamou de 38:1 ao 7, com madeira de acácia. Bezalel fez a leftável altar dos holocaustos de forma quadrangular, com 5 côvados de cada lado e 3 côvados de altura. Oferta queimada, olá, designa o holocausto, o sacrifício completamente consumido pelo fogo, de modo que nada restasse para uso humano, com sua fumaça acendendo inteiramente a de rei, Vavi rei. Juízes 13:20, e achou o único que acendeu por força própria. Retorna ao Pai, de onde saiu, a obra completa do sacrifício perfeito de Yahushua. 5, a Torá viva, Yahushua, a Torá viva, quadrado, Yahushua o mesmo para Efraim, Yahudá, que Yud Rei, Vavi rei não faz distinção. 3. A morte e a ressurreição de Yahushua, Yahushua, servo sofredor, como está lá em Isaías 53. Fez os 4 cantos com saliências que formavam uma única peça com o altar. O 4, como já vimos, os 4 cantos da terra, o ano 4.000, a primeira vinda de Yahushua. Uma única peça, né? Com o altar é Yahushua, o que une, o que congrega Israel. Chifres, né? Querem denota o chifre de um animal e, por extensão, qualquer objeto ou conceito que compartilha a forma, a proeminência e o poder de um chifre. O poder, Yahushua, fez também a leftável de cobre todos os utensílios do altar, cinzeiros para recolher as cinzas, pás, bacias, tenazes e braseiras. Somos instrumentos e ferramentas de Yahweh para cumprir o propósito, obra que ele designou. Fez para o altar grande uma de cobre, em forma de rede que colocou embaixo, sobre a moldura do altar, de forma a ficar a meia altura do mesmo. O centro e Yahushua, o alicerce, que une e congrega, reunifica Israel. Para os 4 cantos da grade de cobre, fundiu 4 arcos destinados a receberem os varais de receber Yahushua, né? De os 4 cantos, 4 sempre fazendo referência aos 4 cantos da terra, ao ano 4.000, de estar preparado para o retorno de Yahushua. Os Aleftar varais de madeira de acácia para o altar foram feitos e revestidos de cobre. A vida perpétua e abundante completou de plenitude de Yahushua. Meteu Aleftar varais nas arcos dos 2 lados. Para ser transportado ao altar, foi feito de madeira e ficou oco. Levai Yahushua as 2 casas de testemunhas, como está lá em Apocalipse 11:13, 3-12. E estabeleceu as 2 casas para levar Yahushua, para refletir Yahushua, a luz olá, a reconciliação, a unificação em Yahushua, e de ser dirigido, de ser conduzido por Yud Rei Vav Rei em Yahushua. Fabricação da bacia de cobre, Shemosh 38:8, com os espelhos das mulheres que serviam na porta da tenda do encontro. Bezalel fez aleftar bacias e bases de cobre, espelhos, mará, o termo mará, empregado 11 vezes para denotar uma manifestação visível que vem de Yud Rei Vav Rei, seja como uma visão onírica noturna, um transe profético aberto, ou, em uma ocasião, um espelho físico. Yahushua manifesta a emanação visível de Yud Rei Vav Rei. Somos imagem e semelhança de Yud Rei Vav Rei, por sermos sua morada, e também por né, o corpo de Adão e Rava era antes da queda era um corpo de luz, e Yahushua é a luz do Olam. Então, de ser vestido e revestido de Yahushua, refletir Yahushua, essa luz do Olam, servir na porta, né, do Ohel Moed e da tenda do encontro. Então, a porta, né, é Yahushua, é a entrada, é a abertura, é também a tenda de encontro, é o ponto de encontro. Então, de sempre buscar Yahweh, e encontramos Yahweh em Yahushua, servir de sabá, uma raiz primitiva, reunir, juntar-se, lutar, executar, convocar, servir, guerrear, transmite consistentemente a ideia de convocação para um dever designado. Estamos cumprindo o que Yahweh nos convocou. Ó réu, tenda, cobertura, designa a habitação móvel, feita de tecido ou peles de animais que caracterizavam a vida dos nômades no Antigo Oriente.
Moed, propriamente um compromisso, isto é, um tempo ou estação fixa designa uma ocasião determinada por eu de revival, seja um local de encontro, uma assembleia sagrada, uma data festiva. O compromisso é com Yud Revav é o local de encontro, a marca, sinal, ocasião determinada por Yud Revav e Yahushua. Data chama de Yahushua, Yahushua porta, o Hadere, a marca, sinal, tempo determinado, açúcar, o abrigo, a proteção, identidade, atividade, reconciliação, unificação com Yud, que Yud Revav levantou. Construção do ato do santuário, Shemot 38, 9 ao 20. Fez depois a Leftave, átrio do santuário, no lado sul, fez cortinados de linho retorcido num comprimento de 100 côvados. Hatze, átrio de Hatzá, em seu sentido original, um pátio, povoado, torre, vila, uma área aberta e fechada. Uma residência, e Yahushua, o mediador intercessor levantado por Yud Regai para reunir e congregar Israel. O Sem, né? O 1 da Errad em Yahushua, 10 a 10. Efraim, as 10 tribos do norte, o Yud, a primeira letra do tetragrama e a 10ª letra do alfabeto hebraico, é também a menor letra do alfabeto, a entrega, serviço, humildade de Yahushua, e também representa a mão, o agir de Yahweh em Yahushua. E Yahweh levantou Yahushua para reconciliar e retificar Israel, a entrega, sacrifício, obra completa de Yahushua, suportados por 20 colunas, assentes em 20 bases de cobre. Os ganchos das colunas e suas molduras eram de prata, o víntice, representando as duas casas dos testemunhas, que é Yahushua que une e congrega Israel. No lado norte, os cortinas tinham 100 côvados de comprimento, suportados por 20 colunas, assentes em 20 bases de cobre. Os ganchos das colunas e as suas molduras eram de prata. Os 120, acabamos de comentar. Do lado ocidental, tinha 50 côvados de cortinado, por 10 colunas, assentes em 10 bases. O 50, né, múltiplo de 5, a Torá e a Torá vivo, 10. E sempre representando para Efraim, para Errad, para o tetragrama, como já vimos. Do lado oriental tinha 50 cômodos de cortinado, 50 já vimos. No lado da entrada havia 15 cômodos de cortinado suportados por 3 colunas e 3 bases. E do outro havia também 15 cômodos de cortinado suportados por 3 colunas e 3 bases. 1 e 5, né? 1 e o 5 já vimos, o 3 também já vimos. Mostra a ressurreição de Yahushua, só união, reconciliação, expiação, libação, relacionamento com Yahweh em Yahushua. Construção do átrio do santuário, Shemot 38, 9 e 20. Os cortinados em volta do altar eram todos de linho retorcido, linho torcido. O favor imerecido de Yud Revav é a obra completa e sacrifício perfeito de Yahushua no madeiro, a purificação, vida, libertação, união, reconciliação em Yahushua. As bases das colunas eram de cobre, os ganchos das colunas e as molduras eram de prata, e a parte superior das colunas foi revestida de prata. Todas as colunas do átrio tinham argolas de prata. A cortina da porta do átrio era de tecido de azul, púrpura, carmesim, linho torcido, sendo toda artisticamente bordada, medida de comprimento 20 côvados e de altura 5 côvados. Era igual aos cortinados do átrio, porta, chá, em um sentido original, abertura, isto é, porta, portão, cidade, como já vimos, né? Yahushua é a porta, é o portão, como está lá em João 10, 7 ao 10, João 14, 6, Salmo 118, 19 e 20. O 20 sempre faz menção ao 2, as duas casas dos testemunhos, o 5 da Torá, Yahushua é a Torá viva, Yahushua é o mesmo para as duas casas, Yahushua não faz distinção entre natural e estrangeiro. Tinham 4 colunas com 4 bases de cobre, os ganchos eram de prata, e a parte superior das colunas eram revestidas de prata, bem como seus varões. O 4, os 4 cantos da terra, o ano 4000, o ano da primeira vinda de Yahushua. Todas as estacas para o santuário e para o átrio eram de cobre. Então, a conclusão que se chega, né? As ofertas e utensílios para o tabernáculo, o próprio tabernáculo, a arca, a mesa do Ler Rapanai, o Ler Rapanai, a menorá, os altares, seja de incenso, de holocausto, o átrio, apontam para a única e verdadeira obra e sacrifício, para o único mediador intercessor, o verdadeiro e único corregedor que é Yahushua. Só em Yahushua a cura, libertação, cobertura, expiação, apaziguamento, união, reconciliação e Yahweh congrega seu povo em Yahushua. Israel é chamada
e capacitado para dar testemunho de Yahushua, refletir a Yahushua, a luz do Olam, para seguir o modelo, o padrão que Yahweh nos dá de serviência, de ahavá, de humildade, de acolhimento em Yahushua. Então, essa paraxá, né, vai a Akel e reuniu, que é em Yahushua que Yahweh reúne, junta a si, porque Yahushua é a manifestação, é a emanação de Yahweh, então, denotando aí o ato intencional de reunir, congregar, ou convocar um grupo que Yud-Rei Vav-Rei levantou Yahushua para reunir, para juntar Israel. E nessa encerramos aqui mais uma paraxá, que o Criador Yud-Rei Vav-Rei possa abrir o entendimento, possa ter sido edificante e que continue nos juntando, nos reunindo a si para o servir